Vamos ler em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo, firmes no Senhor. Rogo à irmã Evode e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de... A página da minha Bíblia aqui rasgou justamente nesse aqui, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epáfras me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vocês já me ouviram pregar apenas aqui neste auditório 2 vezes sobre este texto, fora as centenas de vezes na vida em que ele tem sido objeto da pregação do Evangelho na minha boca. Hoje, no entanto, diferentemente das outras ocasiões e dos outros dias,
eu quero que você pense exclusivamente no tema central, pivotal, do objetivo de Paulo quanto a dizer o que disse, conforme nós todos lemos. Qual era o objetivo primordial? Ele estabelece a ênfase do seu objetivo 2 vezes, dizendo que determinadas realidades deveriam ser feitas por pessoas reais, concretas, não imaginárias, mas que existiam na vida dele, para que por aquelas realidades, por aquelas obediências, por aquelas práticas, por aquelas decisões e por aqueles comportamentos, elas experimentassem a paz de Deus. Aí ele diz, olha, manda que Evódia e Sintique parem de brigar, de se desentender e entrem em acordo, da que elas pensem concordemente no Senhor. E ajuda-as, oferece a ti mesmo como mediador, como pontífice dessa reconciliação. Depois ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Depois ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Depois diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, ao invés de ansiedade, vazem a ansiedade como oração, súplica, grata, que coloca em oração as ansiedades, descansa e confia nele. E por último ele diz, se vocês fizerem isso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Andar reconciliado com o próximo, sem carregar o desacordo como lei, como pensamento, como atitude, como compromisso. Antes, abrir mão, buscar conciliação. Em não se encontrando, desistindo de qualquer tentativa de forjar o outro à força, ao contrário, deixando que ele próprio seja ensinado pelo Senhor na vida, todavia dissolvendo os ânimos dos desacordos. E ele diz, e não somente isso, mas mantenham uma atitude positiva de alegria. Alegria não da poliana moça, que fica tentando inventar cenários idílicos, tentando fazer de conta que a vida não é como ela é, tentando transcender a realidade para não enxergar as contingências concretas à nossa volta. Não existe no Evangelho nenhum convite para fuga, para a tentativa de convencer o menino na guerra de que a vida é bela. Ao contrário, no Evangelho, realidade é realidade, e nós não somos poupados de nenhuma delas, mas o que se diz é, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No Evangelho a gente aprende a ser feliz chorando, a ser feliz enquanto é consolado, a ser feliz enquanto tem que praticar misericórdia sobre misericórdia num mundo injusto que não nos poupa e que demanda de nós a resposta não da vingança, mas da misericórdia. No Evangelho a gente pode ser feliz enquanto é perseguido por causa da justiça, a gente pode ser feliz enquanto não tira férias nunca de viver buscando a conciliação entre os diferentes e a paz. No Evangelho a gente é bem-aventurado, mesmo quando perseguido, porque a gente aí sim, admitindo a realidade, a transcende, não para uma imaginação fantasiosa, mas para a certeza de que assim também perseguiram os profetas que viveram antes de nós, e mais do que isso, de que o nosso quinhão, nossa herança, nossa alegria, a única garantia de imutabilidade, de segurança que nós temos em nós,
não vem do cônjuge, não vem dos filhos, não vem dos pais, não vem do emprego, não vem do dinheiro, não vem da poupança, não vem da saúde, não vem da estabilidade que você conseguiu agora, não vem de nenhuma dessas coisas. Se vierem e a sua mulher disser a você hoje à noite, eu não amo mais você, você está liquidado para Deus. Ou se o seu marido, você ama, disser, desculpa, eu estou indo embora, você me procurará amanhã lá em casa como uma aleijada. Ou se o seu pai for embora e deixar para trás você com a sua mãe e os seus irmãos menores, a sua alegria desaparecerá e tem gente que nunca mais se recupera do estado de amargor que ali se instalou. Se você ganhou, construiu um nome, uma reputação, de repente vem, perde tudo, e a sua alegria era aquela da emulação, da adrenalina, do sucesso. Deixe chegar à falência, você vai ver que, correspondentemente ao surto adrenalínico de sucesso, você mergulhará numa depressão que só Deus tirará você de lá. Por isso é que a alegria, segundo Deus, não se referencia, não tem como referência nada. Já pensou o Jack feliz só porque ele é o dono desse teclado aqui? Coitadinho. Se não passar do que você tem, do que você construiu, do que você apresenta, a vida vai triturar você. Se a alegria para você decorre de saúde, aproveite esse engano por enquanto, porque inevitavelmente, mano, o mais saudável entre nós gemerá ainda muito na vida. Por isso no Evangelho não tem engano. E ainda assim se diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque a alegria não é na moto, não é no carro, não é na casa, não é na companhia, não é no emprego, não é na mulher bonita que é o seu troféu, não é no homem poderoso que você admira, não é nas conquistas de vitrine que você alcançou, não. É a alegria no Senhor, que transcende a tudo isso, que come Deus, que bebe de Deus e que diz, se eu tenho nele, se eu não tenho, nada falta, o Senhor é o meu pastor, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o meu tesouro, bondade e misericórdia. Bom, e aí ele diz, não andem ansiosos de nada, antes orem e entreguem, confiem e descansem e tirem isso da mente. E aí, reconciliados uns com os outros sempre. E aí, praticando moderação em tudo que faz, sem excessos. E aí, carregando a alegria transcendental no coração, é aquela que não tem referências em coisas, objetos, conquistas ou aparências, mas se projeta como âncora para a eternidade, dizendo, ainda que eu tenha tudo, tudo não me acrescentará nada, e ainda que eu perca tudo, a perda de tudo não me arrancará nada, porque eu sou feliz e alegre no Senhor, é na eternidade. É no que não se dissolve, é no que não se abala. Tudo mais é circunstancial, pueril e está em estado de desvanecência e de corrupção nessa vida. Aí ele prossegue, quase como quem esqueceu de dizer alguma coisa. Paulo, e diz finalmente, irmãos, e se torna redundante em relação ao que ele tinha acabado de dizer antes, do ponto de vista da mecânica psicológica, porque o que ele vem a dizer agora
é aquilo que na realidade ele devia ter dito antes. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai o que? A ênfase dele. E o Deus da paz será convosco. Aí ele prossegue, de novo no verso 10, falando da alegria dele, de ter recebido uma oferta que veio de Filipos, desses irmãos que estavam ajudando Paulo a ser sustentado na Macedônia, Tessalônica, e mandando dinheiro para longe para sustentá-lo, enquanto o grupo local em Tessalônica e na Macedônia não estavam com os olhos abertos para ver que aquele que entre eles anunciava o Evangelho não vivia de fotossíntese, também comia, bebia e não processava só luz e água da chuva para subsistir. E ele agradece essa consciência dos filipenses que, mesmo estando longe, numa época que não se fazia transferência bancária, que tinha que se arranjar uma mula humana para andar 6 meses fugindo de ladrões nas estradas para levar um recurso para alguém no fim do mundo para sobreviver. Ele agradece esse esforço e diz, digo isto não por causa da pobreza, do perrengue que eu estava passando aqui, sinceramente ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, e eu gosto da escolha verbal, que não é ser humilhado, é estar. Uma mente positiva não pensa em humilhação como um estado de ser, pensa na humilhação como uma contingência. Quem pensa em humilhação como estado de ser, vira paranoico, ou já está paranoico. Quem pensa na humilhação como uma contingência não é o paranoico, é o indivíduo que reconhece a contingência como contingência, mas não uma conspiração perversa da vida contra ele. Aprendi a estar humilhado, como também sei ser honrado. Humilhação é um estado, ser é uma condição permanente. Então, quando alguém me honra do lado de fora, ele não está me ensoberbecendo porque o meu coração caminha honrado. E honrado não por causa das referências dos outros em relação a mim, mas por causa daquilo que eu sei que a graça de Deus fez em mim. Eu sou honrado não com coroas humanas, eu sou honrado pela habitação do Espírito Santo em mim, é o penhor da ressurreição que está em mim. É isso que me faz um vaso de honra. Isto eu sou, mesmo quando estou humilhado. Aí ele prossegue e diz, de tudo e de todas as coisas, escolhe a maior viagem, escolhe o pior programa de índio no inferno. E já tem experiência, naufrágios, assaltos, fomes, traições, perseguições, açoites, prisões, flagelos, tudo o que você quiser pensar. De tudo, de todas as coisas eu tenho experiência. E eu sei e tenho experiência tanto de fartura como de fome, de ronco no estômago, dias, matando a fome com água, com pedacinhos de qualquer coisa, com uma cereja no caminho, fome, fome, fome ou nada, dormindo ao relento. Eu tenho experiência, assim de abundância, como de total escassez. Esse é um homem que está diante de nós. E diz, tudo posso naquele
que me fortalece. Então, olha só, o objetivo de Paulo é ajudar os discípulos a encontrarem um estado mental de paz que os ajude a não desviarem o curso do caminho, porque quem não anda sob a pacificação, quem não anda sereno, quem não anda tendo que responder às fustigações, às demandas, às provocações, quem não anda se obrigando a entrar em guerras, quem não anda sob o patrocínio de reputações que às vezes nos colocam em caminhos de colisão e de conflito só para bancarmos alguma coisa que não é vida, é só a opinião dos outros. Para que se evite essa montanha de variedades, de apelos de insensatez que vão destruindo a vida da gente, coisas ante as quais a gente vai dando respostas impulsivas, compulsivas, impensadas e nos enlaçando cada vez mais. O único preventivo contra isto é um caráter que ficou estabilizado na consciência do amor de Deus e que por isso desenvolveu paz. É um coração que aprendeu a confiar que o mandamento de Deus é vida e que aquele que anda segundo ele anda no caminho da vida, não importando as circunstâncias. Aí nesse é a paz. Esse que não quer que o sol se ponha sobre a sua ira e que nem dá razão aos seus ódios e suas antipatias. Antes, todo dia perdoará tudo e dormirá bem e acordará abençoando a vida. Este terá paz. Aquele que não se deixar conduzir pela tirania da ansiedade, das conquistas obrigatórias, das agendas da vaidade, da volúpia, da ganância, do ter insaciável, só conseguirão isto, só vencerão isto, só não entregar-se-ão a tais coisas se o coração antes tiver ficado livre da ansiedade, confiando em Deus a graça, o sustento, o cuidado e alcançando assim a paz que é fruto da total desansiedade também do coração e é resultado da confiança no Deus que cuida de nós nos dias de luzes e nos dias de escuridão. Aí a paz no coração. Mas a sequência psicológica, como eu disse, está invertida no texto. Dá até a impressão que quando Paulo diz finalmente, irmãos, ele está fazendo um agregamento a algo que, do ponto de vista de uma cronologia psicológica, teria que estar de certa forma invertido, porque a sequência da vida é esta. O que Paulo chama aqui de finalmente, de fato é primeiramente, irmãos. Porque eu não consigo desenvolver uma boa atitude se antes eu não conseguir desenvolver bons pensamentos. Quando ele diz, rogo a Evódia e a Síntique que se reconciliem, isso demanda uma boa atitude, que vai gerar um bom comportamento. Rogo que andeis com moderação, isso já é resultado, é fruto, é caminhada, é andeis. O elemento anterior é o pensamento. Quando ele diz que vocês não caminhem ansiosos, isso aí já é resultado. O que precede a cura da ansiedade é uma revolução no pensamento. E quando ao final ele diz, eu desejo que a minha semelhança vocês aprendam a suportar tudo, a ter e a não ter, a estar sem sofrer, pela consciência de que vocês saberem quem vocês são e a quem vocês pertencem. Porque se isto acontecer, vocês desenvolverão uma rigidez espiritual que os fará poderem não apenas afirmar, mas viver.
dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, levando e carregando um contentamento ultra circunstancial, ultra contingencial, que não depende dos favores ambientais, nem das harmonias cenográficas, para se estabelecer como paz em nós, porque transcende isso tudo, porque alcançou o nível da consciência espiritual e em fé do profeta Abacuque, que diz: ainda que a figueira não floresce e nem há fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. A sequência psicológica, uma cronologia de processamento psíquico que viaje do interior mais profundo da gente para a produção de atitudes que são processos mentais que já se transformam em atitude, em gesto, em energia, em predisposição. E o terceiro passo é fazer isso virar comportamento. Então, a sequência psicológica do que Paulo está dizendo é: primeiramente, aprendam em que pensar. Tomem conta dos processos mentais, que é a coisa que a gente menos guarda na vida. A gente contrata segurança para a porta da casa, bota câmera, alarme, acende luz, tranca a porta, se preocupa com o ladrão, coloca bloqueio de internet para os nossos filhos, bloqueia os canais perversos do cabo, proíbe a criança de brincar com gente que a gente acha esquisito, tapa buracos de todos os lados, se enciuma da mulher dependendo da amiga dela, como foi a viagem existencial da amiga até agora. A gente pode dizer: meu Deus, essa amizade vai acabar amolecendo o caráter da minha mulher, que vai ficar lá absolutado. Se preocupa com tudo, com o dinheiro, com a poupança, com a estabilidade, com o futuro material. Dependendo da posição política ou empresarial ou econômica, hoje em dia, especialmente numa cidade como Brasília, o cara tem que se preocupar com a arapongagem. Os telefones deles estão grampeados, os negócios deles estão sendo ouvidos. Aí você contrata um amigo especialista de vez em quando para dar uma rastreada no escritório. Eu já fiz isso no passado, quando queriam me comer vivo. Aí o cara toda vez me dizia 7 grampos na fábrica de Esperança. Não sei o que era, grampeado anos. E você preocupado com o grampo. A gente se preocupa com a saúde, e nem tanto, né? A maioria vive mesmo suicidamente. Mas há quem se preocupe, às vezes até de modo obsessivo e paranoico. A gente só não se preocupa com o que pensar. Porque teoricamente está aqui dentro, está guardado, está na caixa preta, né? Só um acidente revelará o pensamento, por enquanto. Por enquanto. Dentro de 10 anos haverá máquinas de ler todas as emissões dos nossos pensamentos. O pensamento é uma coisa muito bruta. Não o processo que o antecede, mas quando ele vira circuito elétrico aqui no meu cérebro, ele já está apto a ser decodificado como qualquer outra linguagem. Logo, logo, vocês podem ter certeza, vai haver eletrodos de decodificação de pensamento e logo, logo vai ser wireless. Você pensa que vai ter gente captando. Está pensando que eu estou de brincadeira? Eu não estou fazendo nada ficcional. A ciência está caminhando para fazer isso, já há testes disso acontecendo. Esperem mais 10 anos no máximo e vocês vão ver se eu estou viajando na maionese ou não. Mas no que pensar a gente não se preocupa. A gente só diz: não, o importante é que o meu comportamento é legal. Os outros me veem, eu tenho uma boa reputação.
Reputação é reputação. Não entendam mal. É o que os outros reputam sobre nós. É uma interpretação de terceiros, não tem nada a ver com o que a gente é, tem a ver apenas com a construção de imagens, tem a ver apenas com o cargo alegórico da sua sapucaí existencial. Só isso. Mas o cara se preocupa com a imagem, ele vira um gestor de imagem. E aí ele fica pensando e manipulando, e se eu me apresentar assim, eu gero essa impressão, se for assim, eu gero aquilo outro, é um jogo o tempo todo, é um negócio, a mente do cara trabalha para maquinar, qual o passo que a gente dá para cá, e a gente puxa isso para cá, a gente dribla para cá, e a gente, quando ele viu, a gente já passou, é o tempo todo isto. É manipulação sobre manipulação, é agenda oculta, é segunda agenda, é um pensamento que, se fosse aberto, faria com que até a mãe do cara o odiasse. De tão horrível que é o que ele carrega na mente. Mas com isso já não se preocupa no que pensar. Aí vale toda lascívia, desde que o marido, o meu amigo, que é casado com essa mulher linda, não fico sabendo que toda vez que ele está olhando para lá e ela anda de costas, eu dou uma olhada na bunda dela, que seco. Graças a Deus ninguém vê. Senão acabava a nossa amizade, né? Mas sou eu que vejo, estou aqui na minha caixinha preta, ninguém sabe. Eu continuo amigo dele. E a gente está em paz, nunca brigamos. Aí o cara pensa que isso tem vida longa, eterna, que ele pode viver assim, suspeitando, maquinando, ludibriando, jogando com as pessoas. E que ele vai ter paz na vida pensando assim, sendo malicioso, gostando de se alimentar daquelas coisas que não constroem vida, só significam um assunto de tristeza, desgraça, morte, corrupção. E a mente vai se habituando e se vicia. A gente se vicia nos temas da morte, a gente se vicia nos temas da destruição, a gente se vicia mentalmente nos temas da manipulação. Depois de um tempo, o cérebro da gente não sabe mais romper o ciclo de pensamentos que não sejam os maliciosos, os negativos, os pervertidos, os que dão a nós a alegria mental de pensar no fracasso do outro, ou mesmo o poder de engendrar algo e de praticar com a sutileza dos que fazem sem ser jamais descobertos. Mas o cara quer paz assim mesmo. A mulher vive assim, com a mente lotada de tudo que é negatividade, ou homem. A cabeça é uma máquina de lavar sujeira sobre sujeira. Máquina de emporcalhamento, rodando aquela roupa de mendigo a seco. O dia inteiro. Para onde se pensa é uma interpretação ruim, é uma suspeição, é uma dúvida, é um não sei não o tempo todo, é o tempo todo se criando o pior. Mas a pessoa quer paz. E Paulo vem e diz: olha, essa paz que excede a todo entendimento só vem se vocês aprenderem no que pensar. Se a mente de vocês se desviciar da mentira, do engano, do malogro, da cenografia, do Projac, das construções de faz de conta que você se especializou em fazer, e daqui para frente você começar a tomar a decisão de pensar o que é verdadeiro, não o que é fantasioso, o que é verdadeiro,
porque a sua mente já está tomada por um câncer de mentira no processo mental que já deu metástase para todo lado e você nem viu. Você não sente nada, não dói no corpo e vai destruindo o espírito. Paulo diz: pense no que é verdadeiro, pense no que é respeitável. Ao invés de sentir prazer naquilo que só gera a degenerescência e a desconstrução do outro. Pense no que é justo, sem alegria no que é injusto, sem basófia no que é injusto, sem gáudio no que é injusto, sem nenhum tipo de satisfação no que é injusto. Pense em tudo que é puro, pense o melhor. Pense em tudo que é amável, e não no que é desagradável, e não nas construções do desconforto, mas pense com as categorias mentais dos que fornecem sofás confortáveis para o outro na vida, no convívio com a gente. Pense naquilo que é de boa fama, ao invés de você ficar ardiloso procurando o que geraria má fama para os outros ou para você mesmo. E assim, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, se alguma coisa boa existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque eu jamais terei uma atitude que me leve a estar aberto para me reconciliar com Evódia e com Sintique. Jamais terei a atitude que me conduzirá no caminho da moderação. Jamais terei a atitude que me colocará no caminho da alegria serena. Jamais terei a libertação da ansiedade se eu não tiver antes convertido os meus processos de pensamento, porque ninguém fica na atitude melhor do que nos pensamentos. São os meus pensamentos o combustível das minhas atitudes, das energias que eu vazo, que eu emano, dos olhares que eu dou, do que de mim brota, e de modo inconsciente e incontrolável, os meus pensamentos forjam as energias que vazam invisivelmente de mim, mas que os outros detectam às vezes de maneira inconsciente e nós nem sabemos, porque sequências de desencontros vão acontecendo justamente porque não discernimos que aquilo que a gente pensa que ocultou na caixa preta vaza de maneira subliminar, pelas atitudes, pelas linguagens físicas, pelo gestual, pelo olhar, pelo brilho ou pela opacidade da cara que a gente oferece, enfim, por tudo que somos. Pela nossa ansiedade, pela nossa falta de moderação, pela nossa capacidade de engatar numa pirraça e não passar adiante. Nenhuma atitude, segundo Deus, será produzida em mim se ela não for o resultado da conversão dos meus processos mentais, o que vai depender de mim uma vigilância constante, porque todos nós estamos viciados nos pensamentos da perversidade. Todos. Uns em graus muito mais intensos, outros menos, mas todos. Pensamentos produzem atitudes. E atitudes geram comportamento. E é pelo esse comportamento que configuram-se as realidades da paz fora de nós e dentro de nós. Então não adianta. Você pode vir, ler a Bíblia, orar, contribuir, fazer o que quiser, mas se você não converter os seus pensamentos,
E se isso não acontecer como uma determinação que ouve os próprios pensamentos, para pensar o que pensa, para discernir o que pensa, para julgar o que pensa, e em constatando que o processo mental é negativo, é de má fama, é malicioso, é perversinho, é egoísta, rende os pensamentos e começa a lutar para se reeducar na mente. Isso é um trabalho enorme, reeducar a mente. Os processos mentais que decorrem das nossas inseguranças, desencontros mais profundos dentro de nós, mas que a gente precisa se dar conta para não deixar que o pensamento crie essa energia que é mais importante do que a atômica, que move o mundo inteiro. Não permitir que os nossos pensamentos fiquem carregados desse urânio da morte, irradiando perversidade, gerando atitudes desconstrutivas e comportamentos infelizes e infelicitantes. Paulo diz: pensem bem. E aí, se vocês tiverem esse pensamento bom, o problema com o Evódio e Sintique já está resolvido. Duas pessoas com a mesma atitude mental positiva se reconciliam até para se separarem em paz. Se houver bons pensamentos, a ansiedade não terá espaço, porque ela cresce no vazio dos bons pensamentos. Ela cresce na insegurança, ela cresce na falta de fé, ela cresce na arrogância do indivíduo que pensa que ele mesmo é o seu provedor e que é o seu braço que lhe garante a vitória. Mas se ele tiver bons pensamentos de confiança, ele vai saber que toda a vida dele depende de Deus e que ele não tem poder para acrescentar um passo no curso da sua vida, e por isso ele descansa e fica sem ansiedades. Ele ora e confia, agradece e não tem medo das consequências. Enquanto isso, faz o que é bom. Se ele tem bons pensamentos, moderação não precisa ser nem um mandamento. Quem tem pensamentos bons é moderado, detesta excessos. Quem tem bons pensamentos aprende a viver contente, ganha um novo comportamento. Acaba o vício da reclamação, da amargura. Porque tem gente que simplesmente se inviabiliza para viver por causa dos vícios mentais que geram atitudes horríveis e produzem comportamentos que tornam a pessoa inviável para a vida. E aí, se ela tem, ela surta porque tem. Ela não fica contente, ela diz: eu sou o máximo, eu tenho. Aí já vira um Príapo psicológico. Conhece aquele deus grego, Príapo? É um baixinho, pequenininho, que tinha um pênis maior do que ele. Daí que vem a palavra priapismo, para pênis exagerados. O cara vira um Príapo psicológico. É um nadinho, mas tem um tesão em si mesmo que atravessa a rua. Louvado seja eu, glória a mim, eu sou o cara. Então, não é contentamento, é síndrome de superpotência. No dia que você tirar isso dele, você vai visitá-lo arrasado numa depressão de morte, porque ele não tinha nada a não ser a ilusão daquela paz. Bons pensamentos geram boas atitudes que geram bom comportamento, e comportamento, sobretudo, minha gente, é designado por contentamento. Quem anda contente se comporta de modo a adubar a vida. É um fertilizante de vida. Quem anda contente fertiliza a si mesmo e fertiliza a existência.
Quem anda em estado de lamúria, de raiva essencial da vida, de ingratidão, esse não está semeando em si um jardim botânico de plantas letais e venenosas, como semeia à sua volta o mesmo mal. Então hoje, quando o Jack já me deu o sinal que o nosso tempo acabou, da maneira mais suave possível e gostosa, que as 8 horas estão chegando, eu quero concluir convidando você, com toda sinceridade e amor no Senhor, a olhar sincera e honestamente para os seus processos mentais. Veja o que ocupa a sua mente. Faça esse exercício hoje. Veja o que você vai pensando enquanto você anda. Veja a quantidade de besteira, de lixo. Meu mano, você não é nem uma fábrica de reciclagem de lixo, você é só um lixão. Se ainda tivesse uma reciclagem, não tem nada, é só lixão. É só metano sendo acumulado para explodir no morro do Pumba da sua caixota. Aí. Pense. E pense se você pensaria diante de Deus os seus pensamentos. Se você pensaria diante da verdade. Se você poderia autorizá-los a tornarem-se vozes audíveis. De algum modo a gente só alcança saúde espiritual na vida quando a gente deixa de temer que os nossos pensamentos sejam ouvidos. Enquanto a gente teme que os nossos pensamentos sejam ouvidos, é porque o mal ainda está profundo em nós. Quem tem pensamentos de Deus e da vida e acerca do bem, não precisa se tornar um otário, nem um ingênuo, nem um imprudente. Ele anda na sabedoria que escolhe com quem ir, com quem não ir, o que pegar, o que não pegar. Ele não se aliena. Mas para além disso, conquanto ele não abra a mão da prudência, ele não transforma a desconfiança na referência do seu pensar. Ele pensa melhor. E se ele não tiver ninguém melhor a quem pensar, ele pensa o melhor sobre si em relação aos outros. Isso gera uma atitude poderosa. Isso é contagiante nos relacionamentos iguais, afetivos, fraternos, profissionais, os mais diversos. Isso é contagiante, é poderoso quando se transforma no comportamento contente, que é só o que nos dá a garantia de que ninguém vai desviar a gente para um lugar nem para outro, é se o nosso coração andar contente. O contente não será seduzido pela cobiça, não sucumbirá à inveja, não se entregará ao desejo voluptuoso de dominar, de controlar, de desbancar. O contente diz: eu sei quem eu sou. Eu já estive humilhado, mas mesmo quando eu estou humilhado, eu não me entrego a isso, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um vaso de honra de Deus. Os homens aqui me tratam mal, mas eu sei quem eu sou. Quando eu tenho muito, eu não fico soberbo. Quando eu não tenho nada, eu não fico amargurado. Eu cheguei nesse ponto em que eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu sei ser exaltado e eu sei ser esmagado. Quando esmagado, eu não me deixo destruir. Quando exaltado, eu não me autodestruo pela arrogância. Porque a minha vida não depende do que eu tenha, do que eu não tenha, do que sobre mim se diga, de bem ou de mal. A minha vida transcendeu a isso. Eu sei quem eu sou em Deus. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O único poder para nos garantir um comportamento segundo Deus é o poder do contentamento. Gente contente não é seduzível.
Gente contente não é manipulável. O manipulável é o invejoso, o ambicioso, o ganancioso, o insatisfeito. Esse é levado por qualquer oferta diabólica a pular do pináculo do templo, a transformar pedras em pães, fica de 4 para o diabo no fim da história. O contente não. Ele não quer o caminho mais fácil, ele quer o caminho da vida. Ele não quer construir em qualquer fundamento, para ele só serve se for o fundamento rochoso, sólido. Ele não quer um caminho, ele só aceita a vereda menos percorrida, o caminho da vida, segundo Jesus, que é aquele que me dá pensamentos dignos da vida, que produzem em mim atitudes que se espalham e que geram em mim um comportamento que vai se tornando incorruptível e não manipulável, na medida em que ele caminha em contentamento. E aí, meu irmão, o Deus da paz estará comigo, o Deus da paz estará contigo, o Deus da paz estará conosco. Mas pensando que é perverso, não pensa paz. Emanando o que é ruim, não pensa paz. Praticando o que desconstrói, não pensa paz. Paz é fruto de pensamentos alinhados com Deus. A atitude que revela o estado do nosso ser em bondade, graça, misericórdia e verdade. E que produz um comportamento contente, que não se deixa desviar nem para um lado nem para o outro, mas que segue o seu caminho. Esse andará com a paz de Deus e com o Deus da paz. Esse experimentará a paz que excede a todo entendimento. Mesmo nos dias mais absurdos, ele estará absurdamente pacificado, garantido e sereno, porque a vida dele está justificada pela fé no amor de Deus. E é também pela fé que ele pratica o que ele crê, não se deixando desviar nem na mente, nem nas atitudes, nem no modo de expressar a vida, no comportamento do qual nenhum de nós foge, porque viver é se comportar. Vamos ficar em pé. Leve para casa essa palavra do Evangelho. Dê a mão a quem está ao seu lado, rapidamente. Não deixe que isso apenas fique rodando como num carrossel de pensamentos na sua mente. Dê a chance ao Evangelho de quebrar a crosta do seu ser e entrar em você. Pergunte a você mesmo se isso é conto da carochinha ou se de fato é a esmagadora palavra da vida, se de fato esta é a verdade segundo Deus, contra a qual nós nada podemos senão em favor dela. E se você concluir assim, não resista. Busque curar seus pensamentos, produzir atitudes de vida e um comportamento que tenha como mandamento o contentamento que nos livra dos desejos e das volúpias que corrompem o nosso próprio andar. Busque isso mais do que cura do câncer. Busque isso mais do que ficar livre do diabetes. Busque isso mais do que a sua operação de catarata. Busque isto mais do que um cego anelaria pela visão. Porque quem não tem essas coisas tem vista, mas não tem visão. Ouve, mas não escuta. Anda, mas não caminha.
existe, mas não vive. Senhor Jesus, permite que na serenidade desta hora o Evangelho tenha entrado em nós e tenha encontrado um lugar de agasalho no escaninho mais íntimo de cada um de nós, e que ele cresça de dentro para fora, do nosso espírito como decisão, dos nossos pensamentos como determinação de no que pensar, que se transforme em atitudes que emanem quem nós somos antes de nós chegarmos, e que se transforme num comportamento que tem no contentamento a garantia de não ser seduzido nem para um lado nem para o outro, porque está satisfeito no que é, em quem é e em como existe e vive em Deus. Quando tem, quando não tem, não faz diferença. O Senhor é a minha porção e a minha herança, é o arrimo da minha sorte. É o Deus da minha vida, a quem temerei. Pai, que a Tua palavra assim se realize em nós. É o que eu te peço, pedindo que toda muralha de resistência caia, que toda luta contra a verdade em nós seja entregue, as armas sejam depostas e cada um de nós se abra vulnerável para a palavra da vida. É o que eu te peço em mim, por mim, pelos meus irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.